Olá pessoal, sou o professor Gisoldi, estou aqui para que a gente dê início a mais um programa do Momento Vestibular. Comigo aqui, o professor Marcel. Olá a todos. Hoje nós vamos bater um papo rápido aí em relação à resolução de provas dissertativas. A gente está passando por uma série de simulados e um dos simulados que a gente elenca ser o mais importante aí é um simulado dissertativo, que tenta simular segundo as fases dos grandes vestibulares aqui de São Paulo. Você, aluno, muitas vezes você lê a questão, você entende a questão está na sua cabeça, a resolução parece até que está prontinha, né, Marcel? Se tivesse como fotografar o cérebro e colar ali na prova, nossa, seria o ideal. Perfeito, né? Mas entre tirar essa ideia da sua cabeça e passar essa ideia para o papel, tem uma distância bastante grande e aí muitos alunos acabam cometendo alguns enganos aí que são muitas vezes fatais para a questão, né? Às vezes a questão até está numa resolução boa, mas há uma perda tão grande de pontos por algumas desorganizações que fica ruim. Então aqui a gente quer dar umas dicas em relação a essa postura de como resolver esse tipo de prova. Marcel, dá uma força pra gente aí. Quais seriam os erros mais comuns aí? Como é que você intitula? Você conseguiria mostrar pra gente, claro, como estão esses erros aí? Eu acho que é interessante, Gisoldi, quando a gente coloca essa palavra erro, né? Nós não estamos aqui nem para colocar a questão do erro conceitual, né? Claro. O aluno é perguntado sobre quem descobriu o Brasil e ele responde Cristóvão Colombo, né? A gente não está aqui para colocar essa questão conceitual. São erros estruturais mesmo, né? Na hora de redigir a questão ou fazendo uma rasura. Então, a ideia de erro que a gente quer mostrar aqui é nessa linha, né? Sim. E nós fizemos um trabalho interessante, claro, preservando a imagem dos alunos. A gente escaneou algumas resoluções de provas que já foram feitas aqui no sistema singular ângulo, para mostrar justamente os principais pecados aí que se pode cometer numa prova escrita, né? Então, vocês vão poder acompanhar na tela, à medida que eu vou falando, nós vamos colocar alguns inserts com algumas dessas questões escaneadas. Então, os principais erros, assim, aquilo que a gente mais vê, né, de erro em prova escrita. Por exemplo, vocês podem ver um problema de resolução muito confusa. Então, o aluno ele acaba bagunçando muito a resolução, o examinador acaba muitas vezes não entendendo direito qual que é o raciocínio do aluno. Eu sempre falo uma coisa para os alunos, né? Deixe o examinador com vontade de corrigir a tua prova, claro, né? O examinador de vestibular ele tem uma pilha com milhares de provas para corrigir, né? Então, se ele pega uma prova bem feita, bem organizada, ele fica com vontade de corrigir aquela prova. É duro quando ele pega uma prova como essa, que vocês acabaram de ver, uma questão como essa que vocês acabaram de ver, onde a resolução está muito confusa, está muito bagunçada, né? Um outro problema que a gente vê, muitas vezes nas provas de exatas, é o aluno colocar só a resposta, mas não colocar um cálculo, não explicar de onde veio isso. Também na área de humanas e biológicas acontece isso, acho que em menor escala, mas acontece. Porque muitas vezes para o aluno aquela resposta é tão óbvia, tão imediata, mas é óbvio que é isso, ele coloca só a resposta. Então, jamais colocar só a resposta, né? Por mais óbvio que seja, colocar minimamente ali o que fez o aluno chegar naquela resposta, tá certo? O examinador pode até pensar, às vezes, que ele colou de alguém, né? Olhou para o lado, colou e colocou lá, né? Vai saber, né? Tudo é possível, né? Um erro muito comum, também, acho que com maior ênfase nas exatas, é o famoso erro por distração. Às vezes o aluno perde um pouco de concentração na hora da prova e, como vocês estão vendo aí na imagem, é o 1 mais 1 que vira 4, né? Ao invés de virar 2. E isso acontece com bastante frequência quando o aluno já está cansado, né? Já está no final da prova. Precisa tomar cuidado para não perder o foco, não perder a atenção, né? Bom, nessa linha também não deixa de ser uma distração, né? Mas o erro de conta, né? O erro de conta é muito comum. O aluno às vezes faz a divisão, a multiplicação correndo ali no rascunho, às vezes até porque está com pouco tempo de prova e acaba errando. Então é uma judiação, porque às vezes ele faz a prova inteira, né, a resolução inteira, bonitinha, certinho, e como a gente diz, né, morre na praia, né? Nada e morre na praia, tá certo? Erros de português, e eu não estou colocando aqui nem na questão da prova de português mesmo, mas nas outras matérias. Às vezes o aluno, como vocês veem aí, pode escrever, né, uma empresa com Z. Aí muitas vezes o aluno comenta com a gente, professor, mas é prova de matemática, é prova de física, é prova de química, não interessa, né? O erro de português ele sempre vai ter um desconto, independentemente da prova em que ele aconteça. As questões de vestibulares, elas têm locais pré-determinados para o aluno responder. Então,
tem um local específico para responder a questão 1, um local específico para responder a 2 e assim por diante. Jamais o aluno pode responder fora do local. E muitas vezes, por distração também, o aluno erra o local da prova. Se ele fez a lápis, ótimo, né? Dá tempo de apagar. O duro é quando ele faz a tinta. Então vocês vão ver agora essa imagem aqui, ó, que mostra que o campo era destinado para resolver a questão 8 e o aluno se enganou e ele acabou colocando a 9. De repente a questão está até certa, só que o examinador não considera. A questão não pode ser colocada fora do local que foi destinado. Nesse caso, o erro é integral. A perda de pontuação é integral. Porque às vezes em alguns vestibulares, até o caderno de respostas, ele tem uma aba que o examinador usa para abrir a prova já na página certa. Porque o professor Gisoldi, por exemplo, ele só corrige a questão 8 daquela prova, né? Claro, existe uma dinâmica diferente de um vestibular para outro. Nós vamos imaginar que o professor Gisoldi corrija milhares e milhares de provas, ele corrige só a questão 8 de física, por exemplo, né? Quando ele coloca o dedo naquela aba e vira e abre a prova, a questão 8 está em branco, ele não vai ficar procurando onde estaria a questão 8. Entendi. Entendeu? Entendi. Às vezes questões com um pouco de detalhamento, quer dizer, até estão certas, né? A resposta está certa, mas precisa detalhar um pouco mais. É o que eu falo para o aluno, nem 8 nem 80, né? Não encher muita linguiça, como a gente diz na prova, né? Mas também não ser muito sucinto demais, porque aí pode recair naquilo que você falou, né? De repente o examinador pode até achar que ele colou, né? Olhou na prova de alguém. Muito comum também nas matérias de exatas, na matemática, na física, o aluno esquecer a unidade, quando é fornecida a unidade no exercício. Então vocês veem aqui a prova de um aluno que acertou, né? O tempo era 4, só que ele esqueceu de colocar que eram 4 segundos. 4 segundos. Né? Há um desconto, inclusive, sim. Né? Toda vez que o aluno esquece de colocar a unidade. Na matemática, às vezes o aluno, nas questões que envolvem equações, quando é para resolver uma equação, por exemplo, que a matemática exige o tal do conjunto de solução no final, né? Às vezes o aluno esquece de colocar o conjunto de solução, é mais ou menos na mesma linha dessa de esquecer a unidade. Né? Às vezes o aluno coloca algumas coisas a mais na questão que não foram fornecidas no enunciado. Por exemplo, vocês vão ver uma questão aqui onde o aluno faz uma aproximação do raiz de 3 para 1,7. Muitas vezes em provas o aluno faz uma aproximação do π para 3,14. Essas aproximações só devem ser feitas se elas forem colocadas no enunciado. Adote raiz de 3 igual a 1,7, adote π igual a 3,14. Às vezes o próprio Enem, para facilitar ainda mais o cálculo, pede para adotar o π igual a 3, por exemplo. Mas só faça isso se o enunciado pedir. Senão, a raiz fica raiz, o π fica π. E assim por diante. Deixa em função deles. Exato. Toda a prova dissertativa, nas instruções da prova, eles pedem para que a prova seja sempre feita à tinta, até para evitar fraude, né? Então, tem muito aluno que escreve a resolução a lápis. E aí, fica muito a critério do examinador. Tem alguns que consideram, tem outros que não. A gente recomenda para o aluno que no momento lá de desespero, vê que está acabando o tempo, se não der para passar toda a resolução, a tinta, pelo menos a resposta final a lápis, como essa que vocês estão vendo aqui. Né? Bem destacadinha. A resposta final a tinta, né? Bem destacadinha, né? Mas isso é numa emergência. Né? O que se recomenda é que faça a prova inteira realmente à tinta, tá certo? Fica a critério do examinador, né? Não existe uma regra, uma lei que fale se fizer a lápis é 0 ou não. Cada banca encara a coisa de um jeito, tá certo? Tem alunos que gostam de fazer a prova primeiro a lápis para depois passar a tinta, o que eu acho até super prudente para evitar rasura, etc e tal. Precisa só tomar cuidado com o tempo, né, quando faz isso. Agora, tá resolvendo duas vezes a mesma questão. Né? Agora, se for fazer isso, por favor, apaga o lápis depois, né? Vocês veem nessa essa resolução que a gente está mostrando para vocês, a pessoa não apagou o lápis que estava por trás, e isso gera a prova fica muito feia, né? Ruim de corrigir, difícil às vezes até de enxergar. O examinador pode ficar incomodado com isso. Rasura é um capítulo à parte, né, porque acho que um dos erros de tudo isso que a gente está falando aqui, acho que um dos que mais os alunos cometem em prova são rasuras. A rasura é permitida, desde que ela seja algo, né, sucinto, algo que não chame muito atenção, aquele famoso risquinho entre parênteses, não, por exemplo, como essa que vocês estão vendo aí na tela, né? Jamais fazer, né, um super asterisco em cima da questão, ou, pior ainda, imagina isso, uma prova da segunda fase da FUVEST, da Unicamp, né? Fica muito feio, né? Isso aqui, realmente, o examinador vai descontar ponto.
Olha assim, olha essa daqui, por exemplo, ó, né? A questão toda rabiscada, né? Então, evitar. A rasura é permitida desde que ela seja sutil, discreta, algo bem discreto, né? Tomar cuidado com a letra. A gente sabe que nem todo mundo tem uma caligrafia linda, né? Daquelas que se escrevem em convites de casamento, né? Mas também não precisa ter uma letra ilegível, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, vocês que já sabem que tem uma letra não tão bonita, treinem um pouquinho essa caligrafia para fazer as provas de segunda fase. Se não entendeu o que está escrito, está errado. Tem muitas bancas que já tem um carimbo escrito ilegível. Aquilo que eu falei, o examinador ele tem milhares de provas para corrigir. Ele viu que não dá para ler a questão, ele bate o carimbo ilegível e acabou, é zero naquela questão, tá certo? Nas provas na resolução da questão, evitar essa recomendação, os professores de língua portuguesa que colocam, né? Evitar o uso de numerais no meio da prova. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? O primeiro sentido, escreva a palavra primeiro. Né? Não quer dizer que necessariamente vai haver um desconto na nota. Depende também muito da banca, muito do examinador. Pelo sim, pelo não, é melhor escrever mesmo por extenso. Claro. Tá certo? Eu acho que esses seriam os principais erros que se comete. Claro, tem alguma outra coisinha mais pontual, mas esses daqui acho que são os principais, que os alunos acabam cometendo nas provas. É o que a gente encontra mais frequência nas correções. E os exemplos bons? A gente tem algumas coisas bem resolvidas para mostrar para eles também? Eu fiz questão também de pegar o outro lado da moeda, escanear provas que têm resoluções bem feitas, justamente para mostrar um padrão de resolução que se espera do aluno para essas provas dissertativas. Então, por exemplo, de novo até com mais ênfase nas exatas, isso que eu vou falar. As respostas finais destacadas, como vocês estão vendo, dentro de um quadrinho, né? O professor faz muito isso em lousa. Por quê? Justamente para criar no aluno essa cultura de destacar a resposta. Né? A disposição visual, por exemplo, como essa questão que vocês estão vendo, onde o aluno coloca tudo em colunas, né? Tá bem organizadinho, com a resposta final também destacada. É aquilo que eu falei no começo, isso aqui deixa o examinador com vontade de corrigir a prova. Você entendeu? Uma letra bonita, olha a diferença que faz uma letra bonita, redondinha, bem feita, né? Como essa que vocês acabaram de ver aí na tela. A resposta, ela tem um campo, né? Um espaço, né? Como eu falei agora há pouco, que jamais pode ser extrapolado. O aluno não pode escrever fora daquele campo. Mas não quer dizer que necessariamente ele tem que usar todo o espaço para responder a questão. Por exemplo, nesta questão aqui, o aluno ele foi objetivo, ele foi sucinto, né? Acertou a totalidade da questão, né? E não usou nem o espaço todo, tá certo? Essa daqui também, por exemplo, uma resposta bem redigida. E essa eu gosto de mostrar pelo seguinte: vocês vão ver logo na primeira linha do lado direito, olha ali uma rasura. Isso é uma rasura que pode ser feita numa prova, né? O aluno fez só um risquinho em cima da palavra que ele escreveu errada e não teve desconto nenhum. Nada. Tá certo? Uma questão de química, por exemplo, onde tem que ser feito um equacionamento, uma regra de 3, olha lá, regra de 3 bonitinha, também com a resposta final bem destacada. Muitos alunos optam por escrever a palavra resposta no final. É facultativo, mas sempre ajuda, sempre fica mais organizado. Eu acho que vocês viram alguns bons exemplos agora do que deve ser seguido para fazer uma prova escrita. Crie o seu próprio estilo de responder uma questão escrita, mas que seja dentro dessa linha, né? Uma letra bonita, uma coisa bem definida, que o examinador tenha vontade de corrigir, sem exagero, sem, né, como eu falei agora há pouco, encher linguiça. Por outro lado, sem ser muito sucinto demais. Acho que cada um tem um estilo para escrever a resolução, mas se você conseguir se basear com tudo isso que você acabou de ver, com tudo isso que a gente acabou de falar, certamente as suas respostas vão ganhar um brilho adicional aí nessas provas dissertativas. Ok? Muito bom. Legal, Marcel. Pessoal, eu acho que essas dicas aí vão ajudar bastante, como o Marcel estava dizendo para vocês aí. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, não só desse assunto, como qualquer outro assunto em relação aos vestibulares, pode conversar com a gente direto, com o pessoal da coordenação, ou mesmo mandar uma perguntinha no quadrinho ao lado aqui, que diretamente vai para os apresentadores e a gente já responde para vocês assim que essa questão chegar. E lembrando que a gente vai ter também um outro vídeo que dá dicas para resolver provas tipo teste. Isso. Aí é uma outra história. Como vocês veem, né, fazer uma prova é muito mais do que sentar numa cadeira com uma caneta na mão, né, Jesus? Exato. E
e ler questões e produzir. Cada estilo de prova tem uma técnica diferente. Vocês viram técnicas para provas escritas. Vocês vão ver um outro vídeo em breve com técnicas para aumentar o rendimento em questões de múltipla escolha. Exatamente. A tendência é sempre de majorar aí a quantidade de acertos de vocês nas provas. Obrigado, Marcel. Obrigado, João. Agradeço aí. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.